Mudanças na FIA, motores de 2026 e Enzo Fittipaldi assinando com a Carlin. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias. Temos pontos muito importantes para abordar. Aí atrás vai passar algumas imagens aleatórias, ou vão passar, melhor dizendo, algumas imagens aleatórias da Fórmula 1. Vamos ao que interessa. Primeiro ponto, a FIA revelou uma nova estrutura de gerenciamento e anunciou um diretor esportivo. A mudança faz parte da reestruturação das operações prometidas pelo Mohammed Ben Sulayem, atual presidente da FIA. Então vamos lá. Foi anunciada essa mudança, basicamente Steve Nielsen, que é um ex-chefe de equipe, foi contratado para o cargo de diretor esportivo. Ele trabalhou recentemente com a FOM e tem uma longa carreira no esporte, incluindo Lotus, Tyrrell, Benetton e AlphaTauri. No novo cargo, ele será responsável por todas as questões desportivas, incluindo o desenvolvimento da direção de prova e do centro de operações remotas, que é algo equivalente ao VAR para o automobilismo, além de futuras atualizações ao regulamento esportivo. Na matéria do Motorsport que você confere aí na descrição, tem a fala do Nielsen agradecendo a oportunidade e tal, você pode conferir lá, mas o que importa aqui pra gente é que a reformulação que está acontecendo vem após uma série de polêmicas nas últimas temporadas. A FIA está buscando colocar tudo em ordem, principalmente para apaziguar os problemas com a Fórmula 1. Já falamos algumas vezes que existe um embate de anos entre FIA e Fórmula 1 e as coisas não estão muito legais. O grande ponto dessas alterações, ou melhor, das atribuições desse diretor, é a criação desse tal VAR para o automobilismo. A ideia não foi tão bem recebida assim, até porque atualmente os diretores, os comissários já têm uma série de câmeras, uma série de fatores para analisarem durante as corridas e tomarem a sua decisão. Então como vai funcionar esse VAR, entre aspas, do automobilismo? O que ele vai ser diferente do que já tem atualmente? Qual vai ser a porcentagem de acerto? Qual vai ser a dinâmica, a ideia por trás disso? Tá tudo muito nebuloso e eu espero que o Nielsen faça um bom trabalho, desenvolva algo bem interessante para que o esporte saia ganhando e a gente pare de ter polêmicas desnecessárias. Já falei para vocês, polêmica é bom para mim como criador de conteúdo. Eu vou ter conteúdo até falar de polêmica, vocês vêm aqui, me xinguem e tal. Agora, como torcedor, como fã de Fórmula 1, realmente é um saco, até eu fico de saco cheio de tudo que acontece na F1. Mas e aí, gostou da mudança? Você já conhecia o Nielsen? Você acha uma boa ideia a criação desse VAR? Diz aí nos comentários. Segunda notícia de hoje, Pat Symonds fala sobre os motores de 2026 e sua importância e a entrada de novas fabricantes. Falando ao Autosport International em Birmingham no sábado, o diretor técnico da Fórmula 1, que é o Pat Symonds, falou que há uma ideia assim de garantir uma igualdade de condições para os novos fabricantes, e esse é um dos principais objetivos das novas regras. Pat Symonds afirmou que definiram muitos objetivos de alto nível com os novos regulamentos, e um deles é para a unidade de potência de 2026 na ideia de nivelar o grid para os recém-chegados. A combustão em um motor de Fórmula 1 atual é muito diferente da combustão no que ele chamaria de convencional. É quase um diesel movido a gasolina de acordo com ele. É uma combustão muito complexa. Não é algo em que, se você projeta motores de corrida há anos e de repente recebe a tarefa de fazer um motor de F1, é bem diferente, não é simples. Então queriam nivelar um pouco o campo de jogo para conseguir algumas marcas como Audi, Porsche, Cadillac e outras que ele não pode citar, mostrando que existe um interesse genuíno no esporte. Então nivelar não é uma coisa ruim, é muito bom ter esses nomes no esporte. A fala do Pat Symonds é muito boa, mostra que existem outras marcas interessadas e também mostra que a FIA trabalha com a possibilidade sim da Cadillac, o que vai contra a Fórmula 1 em si. Então existe esse embate, como falávamos agora há pouco. Por outro lado, existe também uma receptividade por parte da FIA e eu gosto de ver isso, acredito que a Fórmula 1 tem espaço para mais fabricantes, para mais equipes, seria muito bom de ver isso tudo. Qual a sua opinião? Você gosta desse tipo de informação? Você gostou do que foi falado em termos de nivelar? Ou você acha que tem que cada um fazer do jeito que quiser, sem
ter nenhum tipo de limitador, um faz motor de 2.000, outro de 1.000, enfim, diz aí nos comentários. A principal notícia desta manhã é que Enzo Fittipaldi assinou com a Carlin, ele anunciou oficialmente em suas redes sociais. Eu vou deixar uma matéria do Motorsport aí embaixo. Eu tô pegando o Motorsport porque já tá em português e facilita pra vocês, tá? Se eu for pegar aqui de site holandês, italiano e tal, fica um pouco chatinho, mas eu já boto em português pra facilitar a vida. Então, nesse caso, o que nós temos? Fittipaldi assina com a Carlin, que é uma das principais equipes da Fórmula 2, e é excelente isso, eu devo dizer que é excelente mesmo. O Fittipaldi, o Enzo no caso, me passa uma segurança muito grande. Eu acho que ele vai chegar na Fórmula 1 e eu acredito que ele tem um potencial enorme. Espero que ele concretize, que ele chegue nesse potencial, que ele alcance tudo aquilo que se espera dele. É um piloto que gosto do que vi dele nas categorias de base, e ter agora a possibilidade de pilotar por uma Carlin, que é uma das principais equipes, é a chance de ouro de mostrar serviço, principalmente porque há um tempo atrás ele foi anunciado como parte do programa de jovens pilotos da Red Bull. Então, se ele mostrar serviço, ele tem a chance de ingressar na Red Bull, no grupo Red Bull, quem sabe no lugar do Tsunoda, já que você tem o De Vries lá na AlphaTauri também agora, e o De Vries também é um piloto que a gente tem uma certa expectativa na Fórmula 1, apesar de não ser jovenzinho mais. Só que é uma notícia excelente. O Enzo também fala sobre a parceria nova com a Eurofarma, que ele está animado para começar a acelerar, tá? Uma grande empresa brasileira, e a Eurofarma se junta a um leque de outras empresas que patrocinam o Enzo, como por exemplo Baterias Moura, Banco do Brasil, Claro, Snapdragon, Kingston, enfim, você tem outras empresas também, o que é muito bom porque isso gera dinheiro e todo aquele problema do dinheiro, do financeiro, acaba sendo minimizado por conta desses patrocínios. Então sim, vejo com muito bons olhos, gostei da notícia, fiquei animado, espero uma excelente temporada da Fórmula 2 do Enzo, provavelmente falaremos sobre as corridas da Fórmula 2 aqui no canal, então fique atento e eu quero saber a sua expectativa para o Enzo Fittipaldi na temporada de 2023, quero saber se você gostou dessa notícia da Carlin ou se você preferia alguma outra equipe e qual seria essa equipe, diz aí nos comentários pra mim, beleza? Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, aquela coisa toda que vocês já sabem. Deixa o like para ajudar o canal, veja as nossas playlists, fizemos ontem vídeos de análise técnica, vídeo de estatística e curiosidade, tem playlists aí somadas, passam de 50 vídeos já, bem legal, então confira para você não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Era muito baixa, a equipe inteira realmente achava que eu ia classificar entre 15º e 20º, como era a minha primeira vez em Mônaco, a maioria do pessoal da Fórmula 2 já tinha pilotado Mônaco. 1:21.7, Enzo Fittipaldi assume a primeira posição do grupo que volta do brasileiro. Então lá eu não tinha muita expectativa. Gente, a gente chegou no quali de Mônaco, minha primeira vez lá, classificamos em quarto. Acho que só 2 décimos da pole. E isso para mim foi muito importante. A equipe estava muito impressionado.